Amém, amém, graças a Deus. Cumprimento todo o povo de Deus com a paz do Senhor, amém. Vocês estão felizes, meu irmão? Glórias a Deus, né? Quantos aqui vieram aprender mais da palavra de Deus no dia de hoje? Então vocês escolheram um dia perfeito. Hoje é um culto de ensino, já tem sido mencionado no decorrer do culto, onde a gente tem a ênfase maior em aprender, né? E hoje é um dia específico para isso. Bem, eu quero fazer um combinado com vocês. Quantos aqui estão me ouvindo? Se eu falar alguma coisa que fizer sentido para vocês, vocês dão uma reação aí, amém? Fala um glória a Deus, um aleluia, um amém. Assim também como se eu falar alguma coisa que não faça sentido, vocês não concordem, fala misericórdia, tá amarrado. Fiquem à vontade, mas se expressem, tá bem? Só para a gente ter noção de que está fazendo sentido para vocês isso. Também quero cumprimentar nossos irmãos em casa com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus, caso esteja tendo ao vivo. Hoje é culto de ensino, estamos com a nossa revista, o livro de Josué. Tem como também, né, uma ênfase, um slogan, as conquistas e as promessas do povo de Deus. Tem povo de Deus aí? Nós também somos povo de Deus. Ô mídia, me ajuda aí, pode passar? Volta. É isso mesmo, perfeito, obrigado. A nossa lição de hoje é a lição número 6, que tem como título a maldição do pecado. Quem acredita em maldição aí? Ele está falando que é a maldição do pecado. Então existe uma maldição aí, amém? O textuário nos fala o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Está em Romanos capítulo 6, verso 23. Eu confesso para os irmãos que toda vez que eu leio esse texto, depois que eu ouvi algo, e Samuel deu uma pincelada aqui, eu sempre vejo um lado cômico. Um pastor tentando se defender, né, da questão dele ser assalariado, dele receber algo da igreja, ele usou esse texto. Ele falou que se até o pecado é digno e tem salário, quanto mais o pastor. De misericórdia, né? Tá amarrado isso, mas nunca mais eu vi esse texto da mesma forma. Mas esse texto de Romanos capítulo 6, verso 23, ele nos fala então de uma possível maldição, que é o salário do pecado é a morte, e essa morte ela se tornou algo maldito, né? É uma maldição que exerce, que está permeando em nosso meio até nos dias de hoje, até que o Senhor venha. Mas também nos fala de uma bênção. No decorrer do texto a gente vai ver que existe uma bênção, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então esse texto ele resume basicamente, voltando para o objetivo da lição de hoje, que é falar sobre a maldição do pecado, ele nos fala de uma recompensa, de um lucro, né, que é a prática do pecado. Se você é um praticante do pecado, você chegará, né, a receber a morte. E aí nós aprendemos, e ao decorrer da lição nós vamos entender mais acerca dessa maldição, desse salário que é receber quando somos praticantes dessa palavra. Mas ele nos fala que porque o salário do pecado é a morte. E o que é pecado? A nossa revista, em algum determinado momento aí, ela vai nos falar o que é pecado. E a definição é muito importante, porque talvez você saiba, mas é sempre bom lembrar. O que é pecado? Pecado é tudo o que é contrário ao que Deus quer, ou seja, sua vontade. Repita comigo, sua vontade. Então, se nós somos contra a vontade de Deus, isso é pecado. Mas também a definição fala, e ao que o Senhor disse, no caso, sua palavra. Repita comigo, sua palavra. Então, também aquilo que o Senhor expressou, e nós entendemos que é através da palavra de Deus, das Escrituras, que é inspirada, aquilo que está aqui mencionado, que você vai contra isso também, ao contrário disso, também é pecado. Então, no tocante à vontade e também no tocante à sua palavra, isso tudo é pecado. Entendido? E assim, o pecado ele está no mundo desde o princípio, né? Um pouco depois da criação ali, a gente vai ver a sua primeira menção. Lá em Gênesis, a gente já vai ver que o pecado, no princípio das coisas, ele adentrou o mundo. Então, é mais velho do que muitos de nós. O pecado já se vai séculos e séculos que ele permeia acerca disso e tem entregado o seu salário para muitas pessoas. Lá em Gênesis, né, é feita a primeira menção acerca disso. Gênesis capítulo 2, Deus coloca o homem no jardim e lhe dá uma ordem. Ele
libera uma palavra, ele libera uma vontade. Gênesis capítulo 3, que é aquilo que nós definimos, é uma vontade e é a palavra de Deus. E lá em Gênesis capítulo 2 ele libera isso, uma vontade e sua palavra. E Gênesis capítulo 3 a gente vê o homem desobedecendo tanto a vontade quanto a palavra de Deus. E aí então temos a primeira menção ali acerca desse possível salário, desse início dessa maldição. E assim, meus irmãos, pior do que pecar é pecar sabendo que é pecado. Então eu vou repetir para ver se faz sentido. Pior do que pecar é pecar sabendo, né, do que aquilo que você está fazendo é pecado. E essa lição, ela no dia de hoje, ela fez isso comigo, eu acredito, minha intenção, a minha oração foi para que isso acontecesse. Ela veio confrontar, sim, os ímpios. Você que está ouvindo, se porventura existe alguma pessoa que ainda não conhece a Jesus aqui no nosso meio, ela veio para te confrontar, sim. Mas ela veio especialmente para confrontar a mim e a você que se diz crente. Porque, como eu disse, pior do que pecar é pecar sabendo o que é pecado. E aí nós estamos nesse momento de ser exortados pelo Senhor a todo momento. Porque a todos os dias nós seremos tentados. Até que o Senhor venha, o pecado, essa maldição, ela vai ser tentadora. E aí nós podemos correr o sério risco de cair na rotina, na correria, na inocência. E por isso que eu até defini o que é pecado. Porque talvez ao longo dos anos você vai perdendo essa definição. Então, novamente, pior do que pecar é pecar sabendo o que é pecado. E isso vem nos confrontar hoje. Tem crente na casa? Então esse entendimento é para você. A nossa introdução nos diz o seguinte: o capítulo 7 do livro de Josué narra o fracasso de Israel em sua primeira investida contra Ai, a desoladora oração de Josué, a resposta e a orientação do Senhor, e a confissão e o julgamento de Acã. Nesta lição aprenderemos que o pecado de apenas um homem pode afetar uma nação inteira. Repita comigo, nação inteira. Trazendo culpa, tristeza, fracasso e derrota. No finalzinho a lição menciona, nessa lição aprenderemos, é o enfoque, né, é a grande ênfase, que o pecado de apenas um homem pode afetar uma nação inteira. Olha que alcance, né? Olha que perigo. Às vezes a gente dá uma certa insignificância para os pecados nossos. Mas aqui diz que o pecado de um homem só pode afetar muitas pessoas, trazendo culpa, tristeza, fracasso e derrota. Essa história desse homem que o Samuel aqui fez um suspense aqui, ele que é conhecido como Acã, a própria introdução nos menciona, é uma história que não é muito estranha. Quando você lê o relato a partir do capítulo 7 ali, você vai ver que tem umas nuances que faz a gente voltar, por exemplo, no princípio de todas as coisas, como eu já mencionei em Gênesis, capítulo 1, 2 e 3. E novamente nós voltamos lá, porque como a palavra de Deus diz, né, lá em Romanos capítulo 5, 12, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio por todos os homens, porque todos pecaram. O apóstolo Paulo, escrevendo Romanos, está falando aqui lá do jardim, de Adão, do princípio de todas as coisas. E o pecado do personagem de hoje, no caso Acã, é uma réplica do pecado original. Porque lá no jardim, ele, Adão, justamente, né, com sua esposa, mas a ênfase maior em Adão, ele desobedeceu uma vontade e desobedeceu a palavra de Deus, e isso fez com que toda a humanidade sofresse as consequências do seu ato de desobediência contra a vontade e contra a palavra de Deus. E na história de Acã é bem semelhante, porque a sua desobediência para com a vontade de Deus, para com a palavra de Deus, fez que não somente ele, mas toda a nação sofresse sérias consequências. Então, novamente, os nossos pecados, eles trazem sérias consequências. Não nos limitemos a pensar que o seu pecadinho ou pecadão, defina você como quiser, isso talvez só afeta você. Lá no princípio a gente já vê que não afeta somente a nós. Isso traz sérias consequências para familiares e até para pessoas terceirizadas longe da gente. Então, hoje é noite de ter mais empatia, a gente ter o amor próximo, como a Bíblia nos menciona sempre. A não pensar somente na gente, mas pensar no próximo. O que meu pecado pode afetar isso? E isso trará mais temor para o seu coração. Porque não é somente sobre você, mas é sobre todo um coletivo. Então é noite de a gente ter essa empatia, esse amor próximo, desse sacrifício, dessa entrega.
para pensar também para com próximos. Nós temos que entender que o não pecar, ele não tem a ver somente com o indivíduo, com você individual, mas ele tem a ver também com o coletivo também. Porque imaginemos, meus irmãos, o que vai subir, e muitas vezes a gente pensa de forma individual, mas o que vai subir não é um indivíduo, o que vai subir é um coletivo. Então a gente só fica pensando no individual, mas não, o que vai subir é uma igreja, é os membros, são várias pessoas que irão subir. Tem uma frase que a gente sempre ouviu, eu acredito que vocês também já ouviram. Quantos aqui já ouviram falar que salvação é individual? Amém? A gente cresce ouvindo salvação é individual, mas eu penso que salvação não é individual, eu penso que salvação ela é pessoal, porque você tem que fazer sua parte, obviamente, mas a salvação não vai ser para um indivíduo, a salvação vai ser para um coletivo. Então, se você pensa que talvez salvação é individual, eu vou fazer minha parte e tudo bem. E se eu errar, tudo bem. E se eu falhar, tudo bem. A consequência é só minha. De acordo com a lição de hoje, as consequências não é só sua. Isso pode trazer transtorno para outras pessoas. Hoje nós temos transtornos porque um dia Adão pecou lá no jardim. Faz sentido para vocês, meus irmãos? Então, por exemplo, eu um dia já fui solteiro. E aí eu pensava de forma individual, de forma pessoal. Hoje eu tenho a minha família. Eu tenho uma filha, eu tenho uma esposa. Então as minhas atitudes, e isso remete às minhas ações, se vão ser pecadoras ou não, vai dizer como é que serão minhas atitudes. Porque hoje não é somente eu, indivíduo, não é somente eu, pessoal. Mas o que eu fazer, isso vai afetar talvez a minha esposa. O que eu fazer, talvez vai afetar a minha filha. A forma como eu educo a minha filha hoje em dia, se é de uma forma que vai levar ela para o céu ou para o inferno. Se é de uma forma que ela está vendo em mim atos pecadores ou atos que exaltam a santidade do Senhor. Faz sentido, meus irmãos? Então foi isso que o Senhor tem ministrado, para a gente ter esse tipo de cautela. Porque às vezes a gente só pensa na salvação individual. E, cara, eu errei ali, fiz um erro ali, pensei assim, vacilei nisso. E não, meus irmãos, isso afeta e a gente não tem noção disso, muitas das vezes. Então essa lição, ela falou muito ao meu coração, ela me exortou muito. E eu acredito que se ficarmos atentos a isso, também seremos aqui exortados. E essa é a intenção dessa reunião. É a gente ser corrigido mesmo. Graças a Deus que seremos corrigidos. Deus ama, né? E corrige aqueles que Ele ama. Então, nós temos que nos tornar os amados que amam, os ajudados que ajudam, os perdoados que perdoam. E é isso. E muitas das vezes a gente faz o oposto, né? A gente já foi ajudado um dia. Você tem ajudado? A gente já foi amado um dia e é amado. Você tem amado? Amém? Então vamos avançar. Aliás, já está no tópico. O primeiro tópico é o pecado de um afetou a todos. O primeiro subtópico é a ordem divina para Israel. Quero convidar a igreja que está me auxiliando enquanto eu tomo água. No 1, 2, 3. Amém, graças a Deus. Então, nosso primeiro subtópico, a ordem divina para Israel. A revista ela inicia falando o quê? Deus havia advertido a Israel que ninguém, repita comigo, ninguém poderia lançar mãos dos despojos de Jericó, pois haviam sido declarados anátemas pelo Senhor. Para nós entendermos, né, melhor essa lição de hoje, essa história desse personagem conhecido como Acã, nós temos que voltar na lição anterior, por assim dizer, que acho que foi dada pelo nosso evangelista Romeu Ramos.
acerca da conquista da terra, da cidade de Jericó. E nós sabemos que Jericó ele foi a primeira cidade a ser conquistada, né, pelo Senhor para Israel. E assim como lá no jardim, sempre eu vou tentar voltar lá atrás, porque essa lição me fez sempre voltar no princípio das coisas, porque há um paralelo. Assim como existia uma ordem lá no jardim, uma vontade do Senhor, no início, que iniciou, né, essa maldição ao pecado aí, com o pecado, aqui também, lá em Jericó, houve também uma vontade e uma ordem do Senhor. Josué capítulo 6, verso 17 e 18, fala o seguinte: a cidade, no caso Jericó, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente, aí fala acerca de Raabe. Mas verso 18 nos fala o seguinte: essa é a vontade e essa é a palavra do Senhor. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Então percebam, no finalzinho aqui é dito algo muito interessante: do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Então o ato de alguém se apossar daquilo que o nosso Senhor mencionou, que era anátema, ou seja, consagrado para ele, para a destruição, isso teria consequências não somente para a pessoa que pegasse, era para o acampamento de Israel. Então a ordem foi dada, e aí eles invadiram e conquistaram, e nós sabemos e aprendemos na aula passada essa conquista. Então existia uma ordem explícita de nada mais, nada menos que o nosso Senhor Deus, acerca de não se apossar de nenhum dos despojos. Mas alguém, e esse alguém nós já sabemos, Acã, ele se apossou dessas coisas indevidas. A ordem então era: a cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. E é isso que a lição tem mencionado sobre a palavra anátema. A revista continua dizendo: se o anátema era consagrado ao Senhor, tornava-se maldição para os que se apropriassem ou dele se utilizassem. Foi justamente o que aconteceu com Acã. Ele se apossou indevidamente daquilo que era exclusivo do Senhor. A ganância de Acã levou toda uma nação ao pecado e sofreu uma humilhante derrota diante do exército de Ai. Isso aqui me lembra também o que Jesus falou certa feita, né? Dai a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. O que pertence a Deus é único e exclusivo dele. E a ordem foi dada no início. É isso que me chama a atenção. A ordem foi dada, a palavra foi liberada, a vontade foi liberada. Mas infelizmente alguém caiu nisso. E sabe o que nós aprendemos aqui? O que o Senhor ministrou é que a ordem de Deus ela tem que ser cumprida na íntegra, meus irmãos, na sua totalidade. Não é do jeito que eu ou que você acha. E aí, com Adão no início, foi da forma que ele achava melhor. Com Acã foi a mesma coisa, porque a ordem estava dada, mas ele não cumpriu na totalidade. Ele até invadiu, talvez deu as 7 voltas e gritou e fez todo, né, o ritual que o Senhor mencionou. Mas na hora de depois o olhar dele cobiçou, a avareza dele prevaleceu. E aí ele pecou contra o Senhor. Então nossa oração seja assim aquela que Jesus fez lá no monte, né, do Getsemane. Se for possível, faça de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que o Senhor quer. Porque assim, meus irmãos, nós não estamos isentos de ter nossa vontade. A gente vai ter nossas vontades, nossos desejos, nossos quereres, nossas cobiças de desejar as coisas. Mas que não seja a nossa. E que seja a do Senhor. E se tem uma palavra, e se tem a Bíblia Sagrada que nos exorta, que seja ela. Ah, mas dá vontade, mas tem a palavra de Deus antes. Então assim, muitos de nós até se assentam aos pés de Jesus, mas poucos de nós seguem os seus passos. Quando eu vi essa frase, ela fez muito sentido com isso. Porque muitos de nós até lê a palavra de Deus. Muitos de nós até vêm no culto aqui de doutrina, como vocês estão aqui. Muitos de nós estuda, faz teologia. E aí é sobre estar aos pés do Senhor aprendendo com Ele. Mas quantos de nós segue verdadeiramente e põe em ação aquilo que aprendeu? E aí Acã, ele sentou, ouviu Josué, ele sabia todas as regras, mas ele não seguiu os passos, ele não cumpriu. Na hora de executar com ação, com atitude, ele não fez aquilo. Então que nós sejamos não somente ouvintes, nós não só nos assentemos aos pés de Cristo, mas que nós possamos seguir os seus passos. E sobre seguir os passos na hora da ação, na hora da atitude,
ter ênfase também com aquilo que nós falamos e ouvimos da parte do Senhor. Amém? Essa mídia é uma maravilha. Deus abençoe vocês, viu? O segundo subtópico é o pecado de Acã. A lição vai nos falar o seguinte: Acã era descendente de Judá, membro da tribo da qual nasceria Davi e Jesus. No hebraico, seu nome significa perturbação, misericórdia. Sentido apropriado para aquele que turbou a Israel e foi turbado pelo Senhor. Dominado pela avareza e ambição, Acã apropriou-se de alguns utensílios, declarados anátemas. Uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro. Seu pecado resultou em graves consequências para a família de Acã e para toda a nação de Israel. Isto é, trouxe perturbações coletivas. Tenhamos, pois, cuidado com nossa vida espiritual, a fim de que nossos pecados não sirvam de escândalo e estorvo para toda a comunidade cristã. Então, segundo subtópico, o pecado de Acã. Logo de início faz muito sentido, e a lição mesmo menciona isso. Quem era Acã? Então, logo no início a lição fala o seguinte: Acã, e a própria palavra de Deus, como foi lida no dia de hoje aqui, em Josué capítulo 7, nos fala assim, que Acã era descendente de Judá, membro da tribo da qual nasceria Davi e Jesus. Ele tinha uma genealogia seguinte, né, muito promissora. Nada mais, nada menos do que o rei Davi, tão conhecido por judeus e também por nós. E nada mais, nada menos do que Jesus Cristo. Então, ele tinha uma linhagem, né, um sangue ali que corria no seu corpo ali, verdadeiramente top. No hebraico, seu nome, como a lição continua dizendo, seu nome significa perturbação. Meus irmãos, olha um nome que já não é possível a gente pôr nos nossos filhos, amém? Imagina você pôr o nome do seu filho, Acã. Complicado, significa o quê? Perturbação. Não vale a pena, tá bem? Criança já é bagunceira, imagina um Acã da vida. Ninguém dá conta. Mas perturbação, uma pessoa perturbada, quando você pesquisa o que significa perturbação, é uma pessoa que ela provoca muito tumulto. Ela produz muita agitação, ela produz muita confusão. E aí a gente entende na história que esse nome calha super bem com aquela atitude que Acã teve. Porque naquele momento ele produziu tudo isso. Foi um tumulto, com agitação, ninguém sabendo o que se passava. Foi uma grande confusão que aconteceu. Esse nome vem muito a calhar. Mas a lição continua dizendo: dominado pela avareza e ambição, Acã apropriou-se de alguns utensílios declarados anátema. Uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro. Seu pecado resultou em graves consequências para a família de Acã e para toda a nação israelita. Esse pecado de Acã, novamente eu volto, é da mesma origem do pecado lá do Éden. Porque assim como o casal cometeu algo que não podia, porque existia uma vontade, porque existia uma palavra de Deus liberada, Acã também tomou posse de algo que o Senhor tinha dito. Na vontade dele e na palavra dele não eram para se apossar. Então é bem semelhante o exemplo dos dois. Pegaram e usaram coisas que não eram devidas ele usar, porque o Senhor tinha dado a proibição. E com essa atitude dele houve sérias consequências, né, a todos. E foi a todos, não somente a sua família. A gente sabe que quando Israel invadiu, homens ali, soldados, morreram naquilo. E por consequência do pecado de Acã. Então, o que esse pecado tem em comum com o jardim e com Acã, por exemplo? É a avareza, é a cobiça, é o cobiçar aquilo que não pertence a gente. Porque a palavra do Senhor diz: só vocês podem comer de qualquer coisa lá no jardim. Só não comem dessa frutinha aí, pelo amor de Deus. Mas eles cobiçaram aquilo. Eles tiveram a avareza, tiveram o desejo daquilo que era proibido. Assim também como Acã. Ei, não pega nenhum despojo. Não pega nada. Acã, infelizmente, foi lá. E o problema da avareza, da ambição, meus irmãos, é porque ele deseja aquilo que não é dele. Esse é o grande problema. O resumo, o significado de quem é avarento, de quem é cobiçoso, de quem tem ambição, é que você tem a aptidão em desejar aquilo que não é seu. Você sempre vai estar com um olhar, é aquela famosa frase, né? A grama do vizinho é mais verde. Você sempre vai estar com aquele olhar desejoso daquilo que não te pertence. E o pior, né, de ser avarento, além disso que eu disse, de você desejar aquilo que não te pertence, é porque nas entrelinhas você está dizendo que Deus não é um bom pai, que Deus não é um bom criador, que Deus não é um bom Senhor. Porque imaginemos, você que tem uma esposa, você que tem um esposo,
deseja a mulher do próximo. Está falando, o Senhor não sabe nem me dar uma mulher, aí eu vou desejar do outro então. Nas entrelinhas, o que a gente diz, quando você deseja, quando você cobiça aquilo que o Senhor não te deu, você está falando isso. Se Deus mesmo fosse um bom pai, um bom Senhor, se Ele fosse um bom Criador, Ele tinha me dado algo melhor. Então por isso eu vou cobiçar aquilo que não me pertence. E isso é um perigo, porque a pessoa avarenta, a pessoa cobiçosa, ela às vezes perde a noção disso, e aí tira o temor do Senhor. Quando você não coloca mais o Senhor como aquele que vai te dar a ordem, mas você é seu próprio Deus, digamos. E aí, então, já que o Senhor não é um bom pai, não é um bom criador, então eu mesmo vou atrás daquilo que eu acho que eu mereço, daquilo que eu acho e verdadeiramente é bom para mim. Então, nas entrelinhas nós dizemos isso. E assim, tem crente, eu ouvi uma frase um dia bem interessante, tem crente que é tão avarento, que é tão cobiçoso, e essa lição, como eu disse no início aqui, ela vem muito exortar nós crentes, porque no sentido Acã era o crente. Ele sabia, ele fazia parte de Israel, ele era o crente. Assim como nós, temos conhecimento da palavra, ele tinha conhecimento da palavra. E assim, tem crente que é tão avarento, que é tão cobiçoso, que ele faz um testamento e coloca ele mesmo como herdeiro. Chega a esse ponto dele fazer um testamento e ele mesmo se torna um herdeiro disso. De tanto que ele cobiça as coisas que o Senhor não deu para ele. Amém, meus irmãos? Então, esse é um temor que nós temos que ter e aprendemos com a vida de Acã. De que o Senhor, Ele é um bom pai. E se Ele te deu uma ordem, se tem uma palavra, é porque aquilo é o melhor para a gente. Porque a vontade dEle, ela é perfeita e ela é agradável. Subtópico número 3, o caráter coletivo do pecado de Acã. A igreja me auxiliando no 1, 2, 3. Amém, graças a Deus. Terceiro subtópico, o caráter coletivo do pecado de Acã. A revista, em determinado momento, fala: como dissemos acima, no subtópico anterior, o pecado de Acã prejudicou todo o povo de Israel. A história, de Acã conta que, por causa do pecado dele, Israel perdeu a sua primeira tentativa contra a cidade de Ai. Que tiveram possivelmente a outra tentativa, mas na sua primeira foi então uma derrota. E o Senhor, de forma didática, de forma assim pedagógica ali, ele fez com que Ai vencesse Israel. Então houve, essa vitória da parte dos inimigos, e a intenção de Deus sempre foi fazer essa diferença entre o que é santo e o profano. Então, de forma pedagógica, de forma ali didática, ali o Senhor fez com que perdesse. Obviamente também, existiu uma palavra liberada, e como nós já mencionamos antes, que todo aquele que cometesse o pecado, de se apossar daquilo que era indevido, ele traria então desgraça, não somente para ele, mas para todo Israel. Então, a partir daquilo ali, a gente vê a menção ali do que aconteceu. Alguém pecou, mas ainda ninguém sabia. Então, hoje nós temos essa consequência do pecado, desde o princípio. Nós carregamos essa maldição e ela vai perpetuar até que o Senhor venha. Mas ainda hoje em dia, eu e você, nós temos o mesmo risco de nos tornar também um Acã, porventura. É o que a lição ela vem trazer ali. Por exemplo, imaginemos um pastor, o líder de uma igreja, ele comete adultério. Isso não vai gerar transtorno somente para ele. Isso não vai gerar consequências somente para ele. Isso vai trazer consequências, porventura, para sua família íntima. A esposa dele irá sofrer com isso. Os filhos, porventura, os netos, enfim. Mas também a igreja irá sofrer com isso. Porque é aquilo que no início foi dito, As consequências dos nossos pecados não somente atingem a nós. Talvez tenha pecados que sim, vai cometer somente consequências a você. Mas na sua grande totalidade, isso sempre traz consequências em grande escala para atingir uma nação, mas também em pequena escala. Assim, talvez como um presidente, se tiver um pecado, isso também vai trazer grandes
transtornos também, até mesmo para um país. E aí, a gente entende que no decorrer da Bíblia existe essas consequências. Mas a revista fala, a igreja é como um corpo com muitos membros. Isto é, nela há um só templo, unidade e diversidade. Um crente pode vir a pecar contra si mesmo e também contra a congregação, ao qual ela está vinculada. Foi o que eu mencionei. E assim, o que nos falta entender muitas das vezes é que nós não fomos chamados, meus irmãos, a viver de forma sozinha, mas de forma coletiva. E aí, quando nós mudamos essa chavezinha, entendemos que nós não somos sozinhos, mas nós somos um coletivo, aí até nós de pecar, isso faz mais sentido para a gente, em não pecar. Porque se você é uma pessoa que só pensa de forma individual, de forma pessoal, cara, não estou nem aí para o que vai acontecer. As consequências são minhas, eu que vou lidar com Jesus, mas você também vai estar cooperando para outras situações, outras consequências que podem atingir outros irmãos, porque nós somos, como a lição menciona e a própria palavra diz, nós somos um templo. Então, nós juntamos aqui, nós somos um coletivo, nós não somos um indivíduo. Então, quando você sofre, quando você peca, isso traz consequências para a gente, isso traz percas para a gente, isso traz transtornos para a gente. Deus, Ele não criou um ser que vive, mas Ele criou um ser que convive. E nessa convivência isso faz muito sentido, isso traz temor, isso traz importância, isso traz um olhar de empatia para com a gente. Meus irmãos, eu não posso... recentemente, se eu não me engano, no dia do apagão, aconteceu algo interessante, que o Senhor ministrou no meu coração. Eu estava em casa, depois daquele apagão, como a gente chegou mais cedo, e aí um vizinho meu que tinha uma oficina me gritou lá, eu saí meio desesperado, e eu estava em casa só de short. Eu saí do portão lá, tira o carro ali para mim, eu corri, tirei o carro, e tinha que meter um caminhão dentro da garagem. E nesse meio tempo, eu, lá na rua, naquela corrida para agilizar a vida, já tinha feito trânsito e tudo mais. Quando pensa que não, eu sou vizinho do meu pastor João Paulo, para quem não sabe. E aí, quando pensa não, o pastor João Paulo veio ter comigo no lixo. Até então, naquela correria que eu estava, sem camisa ali, aquilo não me produziu nenhum temor no meu coração. Mas na hora que eu vi o pastor João Paulo, eu falei, meu Deus do céu, isso trouxe um temor e revelou em mim, cara, isso é transgressão, isso é um pecado. Isso me trouxe um temor no meu coração. E não é porque você prefere obedecer então a homens do que a Deus? Não, porque eu entendi com essa lição que eu sou um coletivo. E ali eu não represento somente a mim, mas eu represento a um coletivo. Então é algo talvez simples, mas imagine isso em grande escala na sua e na minha vida. Então, nosso pastor presidente, porventura, vai vir daqui a pouco, vai chegar o verão, ele vai nos exortar acerca das nossas vestimentas na rua. E na época de praia, e etc. Por quê? Porque você não representa somente a você. Você representa uma membresia, você representa um coletivo, você representa a sua família, você representa a um corpo, a igreja de Cristo. E isso, naquele contexto, não parecia pecado, e realmente não era pecado, na correria para tentar ajudar a pessoa, mas é algo até bom, foi tentar ajudar outra pessoa. Mas na hora que eu olhei, eu falei, meu Deus, e se isso fosse em outra situação? E um outro crente passa e vê. Isso vai produzir na pessoa ali um julgamento, está ajudando outra pessoa a ter pecado. Então são consequências que isso nos produz. Amém, meus irmãos? Então Deus nos criou não somente para viver, mas para conviver, e com isso nos traz responsabilidade de saber de lidar com as nossas atitudes, sejam elas boas, sejam elas ruins. Subtópico de número 4, a lição do pecado de Acã, a igreja no 1, 2, 3. Amém, graças a Deus. Então, quarto subtópico, a lição do pecado de Acã. Estamos em uma época, meus irmãos, onde eu defino aí uma época onde a hipergraça, e quantos aqui já ouviram falar do termo hipergraça? Nós já vimos falar, isso tem crescido cada vez mais, ao ponto de que, por exemplo, se você já viu alguma igreja que ela dá ênfase aos gays, por exemplo, ao LGBT, isso possivelmente é uma igreja de hipergraça, onde eles vão contra o que a lição vem nos propor no dia de hoje. Porque a lição fala em Josué 7:1, afirma que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, contra os filhos de Israel,
Isso significa que, embora Deus ame o pecador, não suporta o pecado. Então, assim, essas igrejas de hipergraça, elas só olham para a graça. E é uma hipergraça. E realmente, nosso Senhor, ele tem uma graça incalculável. Nós não somos merecedores, inclusive, da graça dele. Mas, né, tem se pregado muito sobre um evangelho fácil. Evangelho de onde os pregadores ficam chamando a gente de meu lindo, minha linda, isso, e fofinho, e coisa aquilo, e coisa aquilo. E aí tem aceitado as pessoas pecadoras e elas têm permanecido com o seu pecado, porque só é graça. Porém, isso é uma meia-verdade. Porque sim, o nosso Senhor, ele tem muita graça. Ele derrama da sua graça sobre nós. Mas o nosso Senhor também, ele é fogo consumidor. Então sim, ele ama o pecador, mas ele rejeita o pecado. Ele abomina, né, como foi mencionado, o pecado. Então, de forma resumida, a principal lição de Acã é nós sermos obedientes à palavra de Deus. Porque sim, ele tem graça, mas também ele também é fogo consumidor. E se nós não seguirmos, né, as doutrinas, e interessante que não é só para um ego de Deus, é para o nosso bem. Deus não está a ganhar nada com isso, meus irmãos. Quem só ganha em obedecer ao Senhor é eu e você. Então isso não é para o ego dele, não, tem que me obedecer e se dobrar diante de mim, não. Tudo que nós fazemos, isso vai ser só para benefício meu e teu. Um dia nós gozaremos de toda essa obediência que é feita aqui. E assim, todos os erros, quando nós olhamos para a palavra de Deus e para nossas vidas, isso só acontece porque, como eu mencionei, a ênfase maior é sermos obedientes à palavra de Deus, porque isso nos trará, né, a vida eterna. Do contrário, já que a maldição, já que o salário do pecado é a morte, a obediência ao Senhor nos trará então a vida eterna. E assim, o grande motivo é porque muitas das vezes a gente erra por simplesmente desobedecer aquilo que nós sabemos que o Senhor liberou sobre a gente, sobre o nosso entendimento. Então, o evangelho, nós temos que entender, o evangelho não é somente para a salvação, mas o evangelho também é para a condenação. O evangelho é uma boa notícia, mas se existe uma boa notícia, é porque também existe uma má notícia. E aí, se isso não traz temor pela boa notícia, então pela boa notícia, que também a má notícia então traga temor para o seu coração. Temos sim a graça do Senhor, mas também ele é fogo consumidor. E aí, quando aprendemos acerca do que já foi falado aqui de Acã, a gente vê isso. E a gente vai ver isso mais à frente, né, as consequências do seu ato, o que produziu na vida dele. Amém? A humilhante derrota de Israel é o segundo subtópico. E tem o primeiro subtópico, que é Josué é surpreendido pela derrota. A lição fala o seguinte: quando Josué enviou alguns espias à cidade de Ai, nada sabia sobre o pecado de Acã. Aqueles homens fizeram com que o grande líder de Israel acreditasse que seria muito fácil vencer aquele povo. Nem precisariam dispor de grande quantidade de soldados. Josué confiou integralmente no relatório de suas sentinelas e enviou para o combate apenas uns 3.000 soldados. Todavia, para a surpresa dos israelitas, o exército de Ai resistiu bravamente, fazendo com que Israel batesse em retirada. A notícia de que 36 soldados haviam sido mortos naquele dia trouxe desespero e perplexidade ao povo. O coração do povo se derreteu e se tornou como água. A razão da derrota estava no pecado oculto. Somente Deus sabia da desobediência de Acã. Então, a lição vai mencionar: todavia, para a surpresa dos israelitas, o exército de Ai resistiu bravamente, fazendo com que Israel batesse em retirada. Na lição anterior nós aprendemos sobre a vitória, né, icônica, né, extraordinária de Jericó. Eu ouvi um relato acerca de Jericó, eu não sei se foi mencionado na lição passada, mas os muros que protegiam, se eu não me engano, passavam um ou era 2 carros. Então era algo verdadeiramente bem largo, né, e difícil acesso. Então, mas Deus, com seu poder, fez com que Israel prevalecesse ali. E com a estratégia aparentemente fácil, né? Somente rodear, gritar, sem muito esforço, e os muros vieram abaixo. Provando o poder de Deus. Então, depois daquele cenário, daquele muro tão difícil, daquela cidade tão difícil de ser invadida, aí acontece o que a lição nos sugere, a própria palavra de Deus nos menciona. Que aí Josué ele foi todo pomposo. Meus irmãos, eu imagino, se nós somos Josué, nós estamos diante de uma cidade tão fortificada e a gente derrota ela de forma tão simples,
A gente ir para uma outra cidade que tem menos pessoas é muito fácil. E aí Josué fez então, né, como um grande general de guerra, fez a vistoria, os seus sentinelas foram lá, espionaram. Ah, Josué, não precisa de muita coisa não. 3.000 homens resolve lá. A gente é uma facada aqui, uma peixeirada ali e está resolvido. E aí Josué acredita naquilo, confia nos homens e envia eles. E decepcionantemente, ele é surpreendido com uma derrota, com algo que parecia tão simples, né? O pior acontece. Mas a lição continua. A notícia de que 36 soldados haviam sido mortos naquele dia trouxe desespero e perplexidade ao povo. O coração do povo se derreteu e se tornou como água. A razão da derrota estava no pecado oculto. Repita comigo: ocultar, esconder, omitir nunca será a melhor opção. A lição ela termina dizendo: a razão da derrota estava no pecado oculto. Então, meus irmãos, como eu pedi vocês para repetir, ocultar, esconder, omitir, eles são bem primos, de primeiro grau, todas essas atitudes. Não é a melhor opção, principalmente para quem é crente. Porque, assim, talvez você até consiga esconder, né, do seu líder, do seu esposo, da sua esposa, do seu patrão, de todo mundo aqui na terra a gente consegue esconder. Mas de Deus é impossível. E Acã caiu nessa bestagem, nessa leve impressão de que ele conseguiria esconder de todos. O interessante, né, que lá no Éden também teve esse ocultar. A gente entende que depois que eles pecaram, eles se esconderam, tentaram, pelo menos, né, se esconder de Deus, se ocultar, omitir ali acerca de Deus. E o pecado, ele tem essa estratégia. É do pecado isso. Vocês hão de perceber que todas as vezes que a gente vai pecar com uma coisa muito séria, a gente sempre dá uma olhada para o lado, para ver se não tem ninguém olhando. Então, inclusive, isso tem uma estratégia. Se você for fazer algo e você pensa e reflete: será que isso que eu vou fazer, eu fazeria isso em qualquer lugar? Ou se uma pessoa visse, isso teria algum problema? Então já é uma forma de você criar um filtro. Isso que eu estou fazendo, essa atitude, essas palavras, essa ação que eu estou exercendo, se outra pessoa visse, será que se tornaria um escândalo? Porque isso já se torna um filtro para você perceber. E o interessante é que lá em Mateus 10, 26, 28, tem algo que vai trazer temor para os nossos corações. E são frases de Jesus para os seus discípulos. Ele fala em Mateus 10, 26, 28. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido. Repita comigo: escondido. Que não venha a ser revelado. Nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Então, é um grande engano você achar que está escondendo. Como eu disse, pode esconder de pessoas carnais limitadas, mas do grande Senhor não pode. No grande dia, tudo será revelado. Não ficará nada oculto, nada omitido, nada escondido. Nosso Senhor, Ele tem ciência de todas as coisas. E aí, para trazer temor, o verso 28 diz algo interessante, porque talvez você esconde, omite, assim como Acã teve a atitude de esconder, de omitir, talvez, né, de Josué, que era o grande líder de outros homens, ele escondeu deles, mas se esqueceu que Deus tudo pode, tudo vê. E aí ele escondeu porque ele tinha temor. Mas no verso 28 de Mateus 10 fala o seguinte: não tenham medo dos que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Então, líderes, esposo, homem, mulher, nós carnais, perecíveis, nós podemos matar o corpo. Mas aí a continuação do verso fala o seguinte: antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Então, que esse versículo possa trazer temor para o seu coração. Antes de você tentar ocultar, esconder, omitir algo, lembre que aquele que pode, né, destruir tanto o corpo quanto a alma no inferno é o nosso Deus. Então não esconda nada. Não vale a pena. Nunca valerá a pena. E principalmente com crente, porque lá no início eu mencionei, né, pior do que pecar é pecar sabendo que é pecado. Porque quem é transgressor, quem é ímpio, ele vai ter uma desculpa. Talvez eu não sabia. E você, conhecedor da palavra de Deus? Pecou sabendo que é pecado. Então, assim, o erro e a mentira, eles são vencidos pela verdade. Então, vale a pena a gente ser justo, ser obediente àquilo que o Senhor tem para conosco. Amém? Subtópico número 2, Josué clama a Deus. Josué não podia compreender o que estava acontecendo. Após a extraordinária vitória contra Jericó, nada poderia explicar o seu desbaratamento de suas tropas diante daquele pequeno exército. Na condição de eficiência
eficiente líder, Josué sentiu o peso da responsabilidade e pôs-se a interceder humildemente por Israel. Em nossas derrotas, fracassos, prejuízos e outros sofrimentos, devemos buscar ao Senhor e suplicar a sua direção e socorro. Assim como Josué e seus líderes, devemos nos humilhar para que possamos ouvir a voz do... Então, o subtópico número 2, Josué clama a Deus. A revista vai mencionar, Josué não podia compreender o que estava acontecendo. Após a extraordinária vitória contra Jericó, nada poderia explicar o desbaratamento de suas tropas diante daquele pequeno exército. Foi o que eu mencionei, né? Ele, todo confiante, todo pomposo, foi para cima, e com razão, porque as ordens tinham sido cumpridas. Ele estava sendo obediente. Na cabeça dele tudo estava acontecendo super bem. E essa seria mais uma vitória super fácil, já que o Senhor tinha dado uma vitória tão extraordinária através de Jericó. Mas o que chama atenção aqui, e de acordo com o título do subtópico, Jesus clama a Deus, é que diante daquilo que nós não entendemos, essa é a pergunta, e eu faço a menção à igreja, qual é a nossa atitude? Porque, eu não sei vocês, mas acontecem situações que eu não consigo compreender o porquê que está acontecendo. E aí, qual é a sua atitude diante da não compreensão daqueles fatos, daquelas tempestades, daquelas atribulações? Qual é a sua primeira opção? Nos dias de hoje, né, na era da tecnologia, muitas pessoas recorrem, por exemplo, às redes sociais. Vai desabafar e faz até perguntas. Aconteceu isso comigo, e faz o desabafo. Vai para o Instagram, cria stories e etc. Tem outros que vão para o Google, né? E aí a pessoa está com dor de cabeça e vai lá e pergunta: ô Google, o que é esse sintoma de dor de cabeça? Aí no final dá câncer. Tem nada a ver. Hoje em dia está muito na moda o chat GPT, por exemplo, também, né? Tem muitas pessoas usando o chat GPT. É uma grande ferramenta, sabendo se usar. Mas com Josué nós aprendemos a fazer aquilo que verdadeiramente é útil e eficaz. É clamar a Deus. Então, meus irmãos, que o clamar a Deus, que o orar a Deus, que o buscar ao Senhor não seja a sua última opção, mas que seja a sua primeira opção. Então, antes de um problema financeiro, saúde, emocional, espiritual, seja qual for, primeiro buscar ao Senhor diante. Essa foi a atitude de Josué. Ele se viu diante de uma situação que ele não sabia como resolver, que se passava confuso por aquela derrota, que ele não faz sentido isso para mim. E ele não foi perguntar A, B ou C, não, ele foi na fonte que tem toda a resposta. E ele teve resposta. Essa é a melhor parte. Você não serve a um Deus que te deixa com dúvidas. Então, o sucesso não é buscar a autoajuda com redes sociais, chat GPT e etc. E coaches e etc. O sucesso mesmo é buscar a ajuda do alto. E essa ajuda do alto vem do nosso Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém? Então sejamos como Josué. Primeira opção, seja clamar a Deus. Terceiro e último subtópico, o pecado oculto é descoberto. Como vemos nesse episódio, a igreja no 1, 2, 3, amém? Amém, graças a Deus. Terceiro e último subtópico, o pecado oculto é descoberto. A revista vai mencionar em um determinado momento, como vemos nesse episódio, tribos e famílias foram sendo apresentadas até que chegou a pessoa em pecado. A gente já aprendeu isso em algumas lições, se eu não me engano, no ano passado, que era a tradição, o costume, o hábito de ter esse possível sorteio, né, para descobrir eventuais pecados. Era através dos sacerdotes, com a pedra de Tumim e de Urim, que eles carregavam, e aí fazia esse sorteio. Não vou entrar nesses detalhes. E isso aconteceu aqui, como a lição menciona, e o próprio texto também menciona. Mas a revista vai continuar falando. Todos tiveram a oportunidade de refletir sobre a gravidade daquele pecado. Até então, Acã não havia confessado sua transgressão, nem demonstrado qualquer resquício de arrependimento. Que perigo essa atitude dele.
é algo que verdadeiramente isso não faça sentido na minha e na tua vida, em nome de Jesus, porque algo interessante é que Acã, ele teve tempo suficiente, né, de se entregar, de confessar, de relatar o seu pecado, porque como eu mencionei, teve um sorteio. Esse sorteio ele é progressivo, ele começava então primeiro pela tribo, e aí foi a tribo de Judá, depois pela família, e aí depois pelo indivíduo. Então ele teve tempo suficiente. E é interessante porque primeiro já selecionou a tribo dele. Ele já poderia muito bem entender que iria chegar nele. Ele sabia que aquele método funcionava. Depois teve a família. Em algum momento ele poderia confessar, mas o relato é que foi até a extremidade, até chamar o nome dele. Então ele teve tempo suficiente. E assim, talvez, é uma perspectiva minha, talvez se Acã tivesse confessado, arrependido, Deus poderia ter misericórdia e não ter destruído ele, como nós sabemos que ele foi destruído. Mas ele levou até os finalmente. E por isso que eu mencionei que é um grande perigo esse ato de não ter o entendimento do arrependimento, de confessar os pecados. Lá em Josué, nos menciona que, Josué capítulo 7, verso 25, disse Josué para Acã, depois do final de todo o sorteio, ele ser então nomeado a pessoa culpada. Porque você não causou desgraça hoje, porque você nos causou essa desgraça. Hoje o Senhor causará a sua desgraça. E todo o Israel o apedrejou e depois apedrejou também os seus e queimou tudo e todos eles no fogo. Então esse foi o fim desse personagem que nos traz, infelizmente não teve um melhor fim possível, longe de ser o melhor possível, mas ele nos traz então um ensino, porque a palavra de Deus ela sempre é proveitosa para nos instruir, nos ensinar. E essa, como eu já disse, é a pior atitude, é o que nós aprendemos com ele, a não exercer a mesma atitude que porventura Acã teve, de que ele teve chance. Como eu mencionei, o sorteio é progressivo, e aí mesmo ele vendo a verdade sendo revelada, em momento algum ele expressou a intenção. Em algum momento ele pensou que porventura Deus não fosse descobrir o seu erro. E ele levou até o acréscimo dos 45 do segundo tempo. Então esse é um grande erro, saber o erro e mesmo assim não se arrepender e não confessar. Porque lá em Provérbios, né, o livro da sabedoria, vem nos dizer o quê? Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então possivelmente Acã se confessasse, se arrependesse e relatasse seu pecado, ele porventura iria encontrar misericórdia diante do Senhor. Então que essa não seja a minha e nem a sua atitude, meus irmãos. Pecou, confesse. Pecou, busque o arrependimento, porque é passivo de misericórdia da parte do Senhor. E assim como ele tem graça para derramar, ele também foi o consumidor, e a gente sabe as consequências que acarretou. Terminou de forma trágica. E aproveitemos esse exemplo para não seguir, né, aquilo que não é pertinente a uma vida de uma pessoa que é crente. Aqui temos o exemplo de um crente que não obedeceu, que foi contra a palavra, que foi contra a vontade, que pecou e foi digno da maldição do pecado. E assim nós somos dignos da maldição do pecado, porque todos nós pecamos, mas que nós possamos buscar o arrependimento, nós possamos buscar a face do Senhor. Então assim, que o lugar mais alto que nós possamos chegar diante de Deus não seja pensar que vamos esconder de Deus, mas que o lugar mais alto que chegamos é nos dobrar e confessar nosso pecado, interceder e buscar misericórdia da parte dele. A nossa conclusão vai nos dizer: o final dessa história é sinistro. O salário do pecado é a morte. Acã foi morto com toda a sua família e todos os seus bens destruídos pelo fogo. Os israelitas que conquistaram a Jericó jamais deveriam sucumbir à tentação do anátema, mas vencê-lo com fé e heroísmo. Assim também o cristão não deve ceder à tentação das riquezas deste mundo, mas seguir fielmente em direção à terra prometida. Como eu mencionei lá no início, o texto áureo nos fala que porque o salário do pecado é a morte, nós aprendemos acerca disso, mas também existe uma maldição lá, que é o salário do pecado é a morte, mas existe uma bênção. A gente não pode terminar só dando ênfase para a maldição, mas temos que dar ênfase, né, e terminar e finalizar com glória a Deus sobre a bênção dele, que termina dizendo: mas o dom, ou seja, o presente, a bondade de Deus, gratuita de Deus, é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então assim, quando nós percebemos como a notícia ruim é má, e nós entendemos que a notícia ruim ela é muito má, isso dá mais valor e capacidade, nós entendemos que a notícia boa, ela é ótima. A vida eterna, ela é ótima, meus irmãos. Então assim, uma frase que eu ouvi recentemente e que
traz o horror que é o inferno, e isso será a consequência do pecado ali, é porque Deus não está lá. Então, isso possa trazer, isso trouxe temor, e que isso traga temor para o seu coração. O inferno, Deus não está lá, mas no céu Ele estará. Amém? Então, que nós possamos buscar isso. Glória a Deus. Próxima aula, lição número 7, da derrota à vitória. Próxima terça-feira, dia 13/5/2025, às 7 horas. Quem vai estar aqui? Amém. Então, conto com a presença de todos vocês também. Não será eu acho. Vocês podem vir também, em nome de Jesus. Quero agradecer minha oportunidade, a vida de nossos pastores, líderes, que têm confiado na gente, e passar a palavra para quem de direito, para nosso evangelista Romeu Ramos, que estará dando continuidade. Amém, meus irmãos?